Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael, juntamente com o grupo Fisior, que vem apresentar para vocês o curso de qualificação em fisioterapia e gerontologia, onde nós vamos abordar diversos aspectos que envolvem o processo de envelhecimento. Então, eu vou iniciar conceituando o que é o processo de envelhecimento, como ele ocorre. É um processo sequencial e individual. Ele é acumulativo e irreversível, então ele não deve vir acompanhado de doença, não pode ser um processo de envelhecimento patológico e sim fisiológico. É um processo de deterioração de um organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira e que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Termo empregado para descrever as mudanças de forma e função que ocorrem ao longo do tempo na vida dessa pessoa. O processo de envelhecimento, velhice e velho. O envelhecimento é o processo, a velhice é a fase da vida e o velho ou idoso é o resultado final. Isso constitui um conjunto de componentes que estão intimamente relacionados, certo? Então agora vamos trazer um pouco dos dados, dos números que mostram como está crescendo o processo de envelhecimento tanto no Brasil como no mundo. Como eu falei anteriormente na apresentação do curso, para o ano de 2020, a projeção da Organização Mundial de Saúde é que o número de idosos acima de 65 anos de idade chegue a quase 63 milhões de idosos, certo? Então esse processo de envelhecimento, ao contrário do que se imagina, para que ocorra o processo de envelhecimento é preciso, o que aconteçam dois fatores, a diminuição da taxa de natalidade e, consequentemente, a diminuição da taxa de mortalidade, ou seja, nascem menos pessoas, são menos jovens entrando num grupo populacional e, consequentemente, a população vai durando mais e está envelhecendo. E por isso esse crescimento rápido da população. Então, para que aconteça o processo de envelhecimento, tem que ocorrer esses dois fatores, que é a diminuição da taxa de natalidade e a redução da taxa de mortalidade. Então, a população ela se torna idosa à medida que o aumento do número de indivíduos idosos diminui e a proporção do número de pessoas jovens também cai. Então, vai nascendo menos gente e morre menos gente, certo? O crescimento da população idosa ele se dá em torno de 2% ao ano, isso em relação ao restante da população como um todo. Então, é 2% da população idosa que vem aumentando, comparando com o grupo de jovens, certo? A estimativa é que para 2050, mais ou menos, esse grupo etário deverá responder por cerca de 19% da população brasileira. E isso vai ultrapassar o número de idosos. Então, cada vez mais a população idosa vai ser superior ao número de idosos, de jovens existentes. E a população brasileira ela cresce cerca de 50%, que corresponde a 9 bilhões de indivíduos. E já a população acima de 60 anos terá um aumento de 350%, que corresponde a 2 bilhões. E no Brasil, essa projeção feita para 2020 é, como eu falei antes, chega a aproximadamente 62 milhões de idosos acima de 65 anos. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, certo? E em relação à transição demográfica populacional que vem acontecendo, isso vai implicar uma redução das taxas de mortalidade depois de um tempo, com a queda da taxa de natalidade, provocando significativas alterações na estrutura etária da população. Então, a transição demográfica ela vai trazer um aumento dos problemas de saúde, um aumento das doenças crônicas, e isso, consequentemente, vai trazer um aumento na pressão sobre o sistema de saúde. Então, os governantes eles têm que saber lidar com esse aumento da população e com os problemas, com as doenças crônicas que vai acompanhar o processo de envelhecimento. Então, assim, para garantir a qualidade de vida, para garantir saúde para os idosos, certo? Porque envelhecer não significa necessariamente adoecer, como eu falei, o processo tem que ser fisiológico e não fisiopatológico. A menos que exista uma doença associada ao envelhecimento, deve-se garantir um bom nível de saúde. E por isso a importância de compreender
todo esse processo de envelhecimento populacional, buscando alternativas para manter o cidadão idoso ativo e mantendo ele no convívio social. Então, o processo de envelhecimento, pessoal, ele vai aumentar o número de doenças crônicas, consequentemente, vão vindo alterações fisiológicas e funcionais e também comprometimento cognitivo, ou seja, essas pessoas passam a ter dificuldades de compreender e resolver problemas do cotidiano, como concentração, dificuldade de memória, de percepção, de entendimento, concentração, e também vem acompanhando um maior risco de quedas, porque o idoso enfraquece, as síndromes geriátricas, que é muito importante, a gente vai abordar mais adiante as síndromes geriátricas, e a síndrome da fragilidade, que isso influencia muito na funcionalidade e na independência do idoso. E essa é considerada, a síndrome da fragilidade, ela é considerada como um processo inevitável do envelhecimento e está relacionado com as doenças crônicas, e ela é considerada uma síndrome multifatorial. Isso torna o idoso mais vulnerável e acarreta no declínio funcional desse idoso. Aqui os dados também da Organização Mundial de Saúde, comparando a população, o grupo de homens e mulheres com idade de 60 anos ou mais, e de acordo com o ano, de 2000 até 2100, certo? Então a gente pode ver claramente ali a grande diferença a partir do ano 2000, que dá para se dizer que estava parelho, homens e mulheres, e dali em diante o crescimento é muito grande e as mulheres têm a tendência de viver mais, esse é um dado estatístico, então sempre vão haver mais mulheres do que homens. Agora vamos entrar um pouco na introdução, falar um pouco sobre a geriatria e a gerontologia, certo? Então, o que é a geriatria? A geriatria tem sob seus domínios os aspectos curativos e preventivos de atenção à saúde e tem também uma relação estreita com a disciplina da área médica, como a neurologia, como a cardiologia, psiquiatria, pneumologia, entre outras. E também eles têm as subespecialidades, como a neurogeriatria, a psicogeriatria, a cardiogeriatria, neuropsicogeriatria, etc. Além disso, mantém uma ligação com disciplinas como a nutrição, como a nossa fisioterapia, a terapia ocupacional, fono e odontologia. Agora um pouco sobre a gerontologia, certo? Que tem como um eixo principal o estudo do fenômeno do envelhecimento, do ponto de vista molecular e celular, a biogerontologia, enveredando pelos caminhos e estudos populacionais de prevenção de doenças associadas. Então, nesse campo, as pesquisas estão direcionadas principalmente para obter respostas nas questões de como melhorar o processo de envelhecimento. E acredita-se que, sob uma base genética, atuariam com maior ou menor intensidade os fatores extrínsecos rotulados como estilo de vida, psicossociais, ambientais, determinando alterações funcionais e celulares também, acarretando uma diminuição da capacidade de manutenção do equilíbrio e homeostático e, portanto, uma maior predisposição à ocorrência de doenças. Então, o processo agora de reabilitação gerontológica, onde vai entrar a atuação do fisioterapeuta, que visa prevenção da função, adiamento de instalação de incapacidades através de medidas preventivas, tendo como objetivo diminuir o comprometimento imposto pelas incapacidades e assim promovendo um modo de vida mais saudável, adaptando esse indivíduo de forma a melhorar a qualidade de vida, o tornando saudável, independente e sempre ativo. E também focado na parte da fisioterapia gerontológica, onde entra a nossa atuação, é muito importante que a gente valorize a história do idoso, que a gente escute o nosso paciente, o que ele tem para nos informar,
para que a gente possa, assim, compreender todo o aspecto psicológico, social nesse paciente, e não apenas focar na parte de reabilitação física, que é o que a gente tem o costume de fazer. A gente precisa ouvir o nosso paciente, ver a história dele, o que ele tem para nos trazer, porque assim a gente pode abordar de outras formas e não só na parte de prevenção e reabilitação. E também melhorar a autoestima desse paciente, melhorar o emocional dele, isso é muito importante. E todo esse conjunto de atitudes que a gente assume diante do nosso paciente faz com que o tratamento não se restrinja apenas nas questões físicas, como eu falei, entendeu? Assim a gente mantém a qualidade de vida física e social e emocional desse nosso paciente. Agora vamos abordar um pouquinho os aspectos das alterações anatômicas, fisiológicas e biomecânicas que acompanham o processo de envelhecimento. Em relação às alterações anatômicas, o que pode acontecer? Que é bastante comum as alterações na coluna vertebral, onde os discos vertebrais, na maioria das vezes, eles perdem uma porção do seu conteúdo de água, isso diminui a altura do disco e o disco se torna mais fibroso. Consequentemente, isso vai trazer consequências para a coluna, já que o disco absorve os impactos, os choques das atividades do nosso paciente. E isso causa uma redução na estatura do nosso paciente, que corresponde a aproximadamente de 1 a 3 centímetros a cada década, certo? Em relação à osteoporose, a redução da massa óssea de comprometimento em relação ao processo de envelhecimento leva a uma maior predisposição a fraturas. O envelhecimento ele modifica a atividade da célula óssea. E esse processo de envelhecimento ele vai ocasionar um reabastecimento inadequado dos osteoblastos e osteoclastos e também um desequilíbrio no processo de reabsorção e formação óssea, o que resulta numa perda da massa óssea. Isso torna a estrutura óssea mais frágil e mais suscetível a fraturas e, consequentemente, quedas. As mulheres, elas estão no grupo com mais probabilidade de ter osteoporose, isso devido às alterações hormonais que ocorrem principalmente no período de pré-menopausa, também por predisposição genética, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o que vai trazer um baixo índice de massa corporal e também uma baixa ingestão de cálcio. Então isso tudo faz com que as mulheres entrem num fator de risco, seja um principal fator de risco para a osteoporose em relação aos homens, certo? E também o aumento da degeneração da cartilagem. A cartilagem ela vai se tornar menos resistente e isso vai gerar uma maior instabilidade articular, o que vai interferir na amplitude de movimento das articulações, no processo de dor, alterações na marcha, no equilíbrio, certo? E as alterações no sistema osteoarticular, o que vai ocasionar uma piora do equilíbrio corporal do idoso, vai reduzir a amplitude do movimento e vai implicar também na modificação da marcha. Um aspecto muito importante também que envolve no processo de envelhecimento e muito comum que a gente com a nossa atuação pode melhorar ao máximo, que é a sarcopenia, que corresponde a uma diminuição lenta e progressiva da massa muscular que está associada ao processo de envelhecimento. Esse tecido, ele gradativamente vai sendo substituído por colágeno e gordura. As fibras do tipo 2, elas são a que mais se deterioram com o processo de envelhecimento. Acontece a perda tanto da fibra tipo 1 como das fibras do tipo 2, sendo que as fibras tipo 1 elas são de contração lenta e as fibras tipo 2 elas são de contração rápida. E o que isso importa?
sendo que a perda é maior nas fibras de tipo 2, que são de contração rápida. Isso pode implicar num aumento no risco de sofrer uma queda. Por quê? Porque numa situação em que o idoso ele sofre um desequilíbrio, então ele não vai conseguir realizar um movimento rápido para recuperar, para evitar que caia, entendeu? É diferente de um paciente jovem, ele vai conseguir realizar um movimento rápido onde ele vai recuperar a postura, vai recuperar o equilíbrio e assim ele vai evitar a queda. Diferente do idoso, então, que ele não vai conseguir ter esse movimento brusco, esse movimento rápido e recuperar para que ele não caia. Então, a tendência devido a isso no idoso é ao aumento na queda, certo? A incidência é de que até 10% dos indivíduos com idade entre 60 e 69 anos serão afetados pela sarcopenia. E com essa proporção aumentando consideravelmente para 40% dos adultos com mais de 80 anos de idade. Certo, pessoal? Então, esse processo de envelhecimento muscular, ele vai acarretar também no aumento da prevalência de indivíduos acima de 60 anos, ou seja, a incidência da perda do envelhecimento muscular ele é maior em indivíduos acima de 60 anos, certo? E as evidências elas mostram que as mudanças no tecido muscular elas começam por volta dos 50 anos de idade. Então, nessa idade, a partir dos 50 anos, essas mudanças começam a acontecer. E também uma diminuição da massa muscular, força e do equilíbrio, e da função também. A partir dessa idade, a massa muscular e a força elas começam a se deteriorar e uma taxa anual que corresponde a uma taxa anual de 5% dessa perda de força e de função muscular. E outros fatores também que são preditores de uma multidão de resultados adversos à saúde. Então, a perda da força muscular, o envelhecimento muscular, ele vai fazer com que eventos adversos à saúde acompanhem a saúde desse idoso. Com uma doença cardiovascular, por exemplo, com uma incapacidade funcional, uma incidência de queda vai aumentar, porque esse idoso vai estar fragilizado. Consequentemente, uma hospitalização, onde também pode ocorrer acidente vascular cerebral e até a mortalidade. Outro aspecto é o aumento da tendência no ganho de peso, porque a distribuição de gordura corporal vai se acentuar mais no tronco e nos membros. Então, dessa forma, a gordura abdominal ela eleva o risco de doenças metabólicas, como a sarcopenia, como o declínio das funções, de algumas funções. Agora um pouco sobre o processo fisiológico do envelhecimento. Então, o envelhecimento ele pode variar de um indivíduo para o outro, não é igual, não é o processo fisiológico de envelhecimento ele não é igual de uma pessoa para outra, cada um é de uma maneira, cada um no seu tempo, então ele é gradativo para uns e para mais rápido para outros. E essas variações no processo fisiológico, elas dependem de fatores como o estilo de vida, as condições socioeconômicas e doenças crônicas associadas a esse processo de envelhecimento. Então, o que vai influenciar esses aspectos? O estilo de vida inclui diversos aspectos que somado eles vão influenciar num estilo de vida saudável, como essa pessoa vem se cuidando, se ela pratica atividade física, como está a situação mental, espiritual, social desse idoso. Um estilo de vida saudável também, ele vai incluir ações preventivas, tanto na parte de alimentação, como controle de peso, atividades recreativas, exercícios regulares e tudo o que ele puder evitar de substâncias nocivas para o organismo, para que ele possa retardar esse processo de envelhecimento patológico, onde ele possa retardar o surgimento de doenças crônicas, o que vai interferir bastante na sua atividade diária, na sua funcionalidade, na sua independência, certo? Um outro fator importante
que são considerados modificáveis do estilo de vida e são causa de 50% das mortes, que estão entre as 10 causas mais importantes, que inclui doenças cardíacas, câncer, o acidente vascular cerebral, acidentes, doença pulmonar crônica, problemas musculoesqueléticos, como por exemplo a osteopenia, a sarcopenia, a osteoartrite ou osteoartrose, os reumatismos, instabilidade postural e quedas. Então, os bons hábitos praticados desde cedo, eles vão refletir na vida adulta a partir ali de mais ou menos 40 a 45 anos, quando o corpo já começa a apresentar algumas modificações em decorrência desse processo de envelhecimento. E assim, consequentemente, conseguindo minimizar ou retardar o envelhecimento fisiopatológico, que é a senilidade, certo? E no Brasil, pessoal, o quadro atual de saúde, ele é revelado pelas altas taxas de mortalidade, por quadros de desnutrição infantil, o que vai refletir na precariedade de condições de vida na maioria da população brasileira, que apresenta uma renda muito baixa e sem acesso a um bom sistema de saúde. Então, essa população de baixa renda, eles não vão ter amparo para poder manter uma qualidade de vida adequada, para manter uma vida saudável, certo? E também em relação ao processo de envelhecimento, o processo biológico, ele responde aos aspectos nos planos moleculares, celular, tecidular e orgânico, enquanto o conceito psíquico, que é uma relação das dimensões cognitivas e psicoafetivas, que vai interferir na personalidade e afeto desse indivíduo, certo? Seguindo no processo de envelhecimento fisiológico, pela dificuldade de se definir o início do processo de envelhecimento, o critério cronológico ele é dividido e de acordo com a idade. Então, pode ser pela idade cronológica, que é a calendária, onde ordena as pessoas de acordo com a sua data de nascimento, a idade biológica individual, que ela é demonstrada pelo organismo, com base nas condições tecedulares desse organismo, desse indivíduo, quando comparados a valores normativos. A idade psicológica, que ela é evidenciada por aspectos como o desempenho da maturação mental e soma de experiências desse indivíduo. E já a idade sociológica, ela é indicada pelas estruturas organizadas de acordo com a sociedade. Então, cada indivíduo ele pode variar de jovem a velho em diferentes sociedades. Seguindo, então, nesse processo de envelhecimento, dentre as alterações fisiológicas do envelhecimento, esse processo de envelhecimento ele se divide em envelhecimento primário, que corresponde ao envelhecimento normal, envelhecimento onde ocorre a senescência, um envelhecimento fisiológico, que não deve vir acompanhado de doenças. E todas essas alterações produzidas no organismo do indivíduo, elas estão relacionadas com a sua evolução. E todas as alterações produzidas no organismo de um ser vivo, elas estão relacionadas com a sua evolução no tempo, sem nenhum mecanismo de doença pré-existentes. Então, portanto, pessoal, as alterações pelas quais o corpo passa e que são decorrentes do processos fisiológicos. Então, esse envelhecimento primário, ele é um envelhecimento fisiológico, ele não vem associado de doenças, é um processo de envelhecimento natural. Já o envelhecimento secundário, que corresponde ao envelhecimento fisiopatológico, aquele envelhecimento senil, que vem acompanhado de doenças crônicas, e essas condições elas acometem o indivíduo ao longo da vida, ao longo do processo de envelhecimento. Então, dessa forma, essas doenças que acometem a qualidade de vida da pessoa, mas não são comuns
para todas, elas não são iguais a cada pessoa, cada um evolui de uma maneira, dependendo da faixa etária, dependendo da condição de vida, qualidade de vida de cada um, certo? Então, um exemplo desse envelhecimento secundário fisiopatológico, a gente pode citar, por exemplo, uma perda hormonal no homem que impede a fertilidade a partir de uma certa idade, as osteoartroses, diabetes, sendo que no idoso a diabetes do tipo 2 é a mais comum. E por último, o envelhecimento terciário, que é o envelhecimento considerado o terminal, aquela fase em que o indivíduo já é uma pessoa acamada, totalmente restrita ao leito, com profundas perdas físicas, cognitivas, o que é ocasionado pelo acumular dos efeitos de envelhecimento, como também a gente pode dizer por patologias que acompanham esse indivíduo e vão se agravando cada vez mais até que ele se torne um indivíduo totalmente acamado. É considerada a etapa final da vida esse envelhecimento terciário, certo?